Olá, pessoal. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos aqui com um amigo querido e especial, o Celso Júnior, maior fotógrafo do Brasil, e ele vai contar a sua trajetória de vida. Porque hoje ele é um profissional, um empreendedor conceituado, não só em Brasília, mas no Brasil. Mas ele vai contar hoje aqui de onde ele veio, família, como ele começou, né? As fases, né? Os percalços, as dores que ele passou, para ele chegar onde chegou e conquistar o que ele conquistou. Porque todo mundo que é grande, um dia começou pequeno. Bom dia, meu amigo Celso. Bom dia, Conde. Primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente contar um pouco da nossa história, a história da minha profissão, que é uma das paixões da minha vida, né? E é um prazer enorme estar com você, é recíproco, você é um grande amigo, admiro Obrigado. muito a sua trajetória, te acompanho muito de perto, você sabe disso. Obrigado, meu E amigo. vai ser um prazer aqui abrir um pouco o baú da minha vida aqui, minha vida pessoal, profissional, tudo que você achar interessante, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Ô Celso, vamos começar lá no início, né? Porque as pessoas te conhecem aqui em Brasília, né? Todo mundo te conhece aqui e às vezes pensa que você nasceu em Brasília. É verdade. Mas fala pra gente onde tudo começou, Celso. O Conde, assim, muita gente aqui em Brasília realmente acha que eu sou daqui, né? Pelo mercado que a gente conquistou, aquela coisa toda, mas eu sou de Ribeirão Preto. Eu nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas voltei para São Paulo muito cedo, sabe? Muito criança. Então eu fui criado mesmo em São Paulo, capital. E falando assim, chegando até a fotografia, né? De como eu virei um profissional da fotografia, foi um acaso muito grande que eu, aos 15 anos de idade, eu fui nos classificados de um jornal, a coincidência assim, né, nos classificados de um jornal, havia uma vaga de emprego e eu fui procurar esse emprego. E esse emprego era dentro de uma redação de um jornal e coincidentemente onde? No departamento de fotografia desse jornal. Então eu aos 15 anos, se você perguntar para mim, Celso, o que mais você fez na vida além de trabalhar com fotografia, né? Porque eu não comecei como fotógrafo, óbvio. Eu nunca trabalhei em outra área que não fosse a fotografia, nunca na minha vida. Então, aos 15 anos, meu primeiro emprego em São Paulo foi como contínuo, sabe aquela coisa do office boy que Sim. existia muito antigamente? Só que eu era alocado no departamento de fotografia. Então, o que eu fazia ali nessa época como muito garoto? Eu era aquele sobe e desce ali, como existia em vários departamentos dentro de um jornal, que antigamente o jornal não era totalmente digital como é hoje, então ele era feito onde, de maneira manual mesmo, letrinha por letrinha, fotografia colada, aquela coisa. Então é um trabalho muito assíduo, né? Fazer um jornal Artesanal, né? artesanal, acho a palavra Caramba. artesanal mesmo. E Nossa. eu era o garoto da fotografia que levava a fotografia para o arquivo, levava para a redação, aí um fotógrafo chegava e falava, Celso, vai comprar um sanduíche para mim na padaria, eu quero uma Coca-Cola. Então, eu era aquele meio faz tudo do departamento, né? Sim, E sim. isso foi muito importante para mim, porque eu fui pegando gosto pela coisa. Quando imagina, eu era um garoto que, eu nasci na periferia, né? Eu fui criado na periferia de São Paulo. E aos 15 anos de idade eu comecei a ter acesso com coisas muito grandes, sabe? Então, eu ia comprar o sanduíche com um fotógrafo que, a uma hora depois, ele estava fotografando o presidente da República. Ou fotografando algo muito grandioso, que virava notícia no Brasil inteiro. Então, aquilo começou a me fascinar, a fotografia começou a me fascinar. E, ao mesmo tempo, o jornalismo, né? E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. E comecei, eu ainda não estava na faculdade, né? Eu fazia o ensino médio na época, então eu trabalhava, estudava, aquela coisa toda. E eu comecei a pegar muito gosto pela fotografia. Os editores do jornal começaram a sentir isso, né? E começaram a investir um pouco em mim, sabe? Me viram como uma joiazinha ali no meio da história, sabe? Eu imagino. Você respondeu a pergunta que eu ia te fazer. De onde começou, né, esse sonho, né? Porque tudo na vida começa em um sonho, Verdade. né? E aquele sonho, ele vai só crescendo. Quando você começa, você tem um sonho e você começa a perceber que aquele sonho, ele é possível, ele é realizável. A gente ouvindo falar, a gente percebe que aquele sonho começou ali com 15 anos, né? E quando a pessoa ela tem um sonho, Celso, o que que é interessante? Existe uma paixão. Existe uma paixão, uma chama, um fogo Que acende. que acende dentro da pessoa. Como você falou, porque as pessoas percebiam isso em você. Dependendo da posição que você estivesse, no que você estava fazendo naquele momento. Naquele momento ali, era tudo que você tinha. E era que era ser um office boy. É. Mas ali você já estava com outras perspectivas, se tornou fotógrafo, né? Acho que no início ali, né? No Só teve começo. um degrauzinho entre esse office boy e o fotógrafo,
que na época os filmes também eram tudo, a fotografia é tudo em filme, né? Não era digital. Aí eu comecei a revelar o filme dos fotógrafos. Isso pra mim já foi um salto. Um salto, porque foi uma promoção que eu tive. Legal. Assim, eu era o cara que comprava sanduíche. De repente eu tô dentro de um laboratório fotográfico revelando o filme dos fotógrafos, entendeu? Então, e você tá aprendendo. Então, aquele início de fotografia que eu tive, onde eu ouso dizer assim, que poucos tiveram. Que é você entender o processo todo até chegar na câmera na tua mão, sabe? Então, assim, eu revelava o filme dos fotógrafos e com isso o que aconteceu? Eu aprendia muito. Claro. Vendo a fotografia dos profissionais já, né? E aí, cara, esse salto maior foi quando eu tinha de 19 para 20 anos, onde eu acho que eu não citei aqui para você o jornal que eu trabalhava, que era o DCI, que eu sou muito grato a essa empresa, né, que existe até hoje, é um jornal de economia em São Paulo, chama Diário Comércio e Indústria, e foi lá que eu comecei a minha carreira. Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por essa empresa, porque foi onde, sei lá, me despertou o negócio, onde eu sou muito religioso, onde Deus abriu o caminho para mim, falou, é aqui, e foi ali que eu alcei ali as coisas maiores, né? Ali foi a base, né? É, exatamente, cara. E aí, de 19 para 20 anos, onde eu tive uma dor pessoal muito grande, foi quando, aos 19 anos, eu perdi meu pai, muito precoce. Nós somos uma família, assim, eu tenho 5 irmãos, nós somos em 6. E aquela coisa da minha mãe nunca ter trabalhado, tudo centralizado no meu pai, assim, de repente, a gente perdeu, né, a base ali, a estrutura da família toda, e aquilo para mim parece que, ao mesmo tempo da dor, me transformou também num leão do empreendedorismo, assim, sabe? Você agora ou não é, assim. Eu sempre fui muito desse perfil empreendedor, sabe? Parece que desde pequeno mesmo, assim, sabe? E isso me transformou, assim, ou é ou não é, tem que ser, entendeu? Todo mundo, Celso, todo mundo tem esse momento na vida, que é o momento do tudo ou nada. Como você falou, ou é ou não é. É o momento da decisão. Por quê? Porque uns têm a decisão, às vezes, de se acomodar ou de ter uma vida tranquila. Tudo bem, cada um tem a sua decisão. E outros têm a decisão realmente de partir para uma decisão, né? Uma decisão maior, que foi o que você fez. E talvez no meu caso tenha sido benéfico por ser um pouco precoce, né? Não sei o que você acha disso, mas assim, um garoto com 20 anos de idade, eu acho que... Você é uma criança, 20 anos você é uma criança ainda. Né? E aí, assim, era uma coisa que você tornou fotógrafo. Então, é claro que os mais experientes no início fazem as maiores coberturas, aquela coisa toda, mas eu também, às vezes, estava de frente. Você tem ideia, eu fotografei o Itamar Franco como presidente. Eu acho que eu tinha 20 anos de idade. Caramba. É uma coisa que ficou muito marcada. Ele relançou o Fusca no Brasil. Sim. E eu fui fotografá-lo no Salão do Automóvel. Ele lançando o Fusca, cara. A última edição. Que legal. Os jovens, assim, não vão entender isso, mas os mais velhos vão lembrar um pouco disso, né? Eu era criancinha, mas eu lembro, né? Pô, Fusca, isso aí foi... O Itamar relançou o Fusca. Então imagine, você jovem, com 20 anos de idade, o presidente da República num salão de automóvel, é um negócio... E isso foi me dando bagagem, né? Foi me dando experiência de vida, aquela coisa toda, viagens. Como eu te falei, eu era um garoto de periferia, eu nunca tinha andado de avião na vida, entendeu? Então, assim, porque antigamente era um pouco diferente, né? Essa coisa da globalização, da coisa. Então, total. E aí, o meu lado profissional, minha profissão me fez aparecer pro mundo ali, sabe? Mas antes de você contar esses detalhes maiores, ô Celso, conta pra gente, depois do DCI você foi trabalhar em outro jornal, né? Eu tive uma passagem rápida num jornal, cara, que era um projeto super legal na época, quando aquela coisa do mundo ser globalizado, aquela coisa toda. Sim. Tinha um projeto em São Paulo de um jornal que circulava na língua inglesa, que ele se chamava Brazilian Post. E eu era o fotógrafo desse jornal. Então, aí que eu comecei a fazer coberturas mais importantes ainda. Pra você ter uma ideia, eu fiz a visita do presidente americano. Ainda jovem, né? Eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, por aí. Legal. Entendeu? Legal. Então, assim, eu tive uma passagem rápida, porém muito valiosa de expressiva, né? Expressiva. E depois do Brazilian Post, você foi trabalhar onde, Celso? Aí, Conde, foi assim, como eu te falei, né? Eu vou citar o meu pai aqui mais uma vez. Meu pai, ele trabalhou no ramo imobiliário toda a vida, né? Então, eu tinha uma convivência com o Estadão na minha casa desde que eu me conheço por gente. Porque, para quem é paulista vai entender um pouco mais isso, o Estadão, aquele classificados antigamente do Estadão, era muito para o mercado imobiliário. Então, era um tijolo, assim, era uma coisa muito grande. E aí eu cresci com o Estadão dentro da minha casa. E eu tinha um sonho. Era todo dia o Estadão? Todo dia o Estadão na minha casa. E eu tinha um sonho, assim, até para homenagear um pouco meu pai ali, onde quer que ele esteja olhando por mim. Eu falei, eu preciso trabalhar nesse jornal. Eu quero trabalhar no Estadão, eu vou buscar o Estadão. A sua referência como algo, assim... Grandioso era Estadão. Naquilo que eu estava fazendo era o Estadão. Era o ápice, assim, é o Estadão. E assim, não era uma tarefa fácil, porque o Estadão é um jornal muito grande, conceituado só de fotografia. O Estadão é aquele jeito que, depois que eu trabalhei muito tempo lá,
não tem como se formar no Estadão. O Estadão, ele quer o cara formado. Ele quer o cara, não tem... Pronto. É. Que é o profissional pronto, né? Não tem lá ensinar ninguém. Eles têm que chegar pronto e dar resultado. É uma empresa que assim, não tem como errar. E você já estava preparado para ir para lá? Olha, hoje eu acho que não. Acho que não, mas assim... E como é que você conseguiu? Conta pra gente como é que você conseguiu que seu sonho era trabalhar no Estadão. Conte, foi assim, eu liguei lá, eu não tinha nem tanto contato com as pessoas lá. Ligou de celular, né? Nem tinha, não sei, nem lembro. Deve ter sido telefone fixo lá na empresa e tal. Procurando em lista. Antigamente era lista telefônica, né? Páginas amarelas. Né? Aí eu fui com não era fotografia digital, como hoje, né? Que você mostra um iPad, sei lá. Eu fiz uma pastinha com fotografias coladas. Aí coloquei ela embaixo do braço, bati lá, tomei um chá de cadeira de um dia para alguém me atender, até que uma pessoa me atendeu. Um editor lá no Estadão, olhou o meu material, olhou para mim, a minha vontade, aquela coisa toda, falou, eu vou te dar uma chance. Mas é uma chance como freelancer. Você não vai entrar aqui com um CLT contratado, né? Assim, aí você vai ter que mostrar, né? Aquele trocadilho, você vai ter que mostrar seu futebol aqui primeiro, né? Antes de você fixar o seu nome aqui na empresa. Aí eu trabalhei 1 ano como freelancer, cara. O freelancer, onde é assim, o jornal te liga a hora que ele precisa. Aí ele te liga um dia, aí fica uma semana sem ligar. Aí você fala, caramba, será que eles não gostaram do meu trabalho? Aí liga 2 dias seguidos. Então é aquela angústia, né? Você trabalha, mas é um negócio meio angustiante, assim, sabe? De esperar o telefone tocar, aquela coisa toda. Ô Celso, mais uma coisa, peraí que nós precisamos voltar aqui. Você passou rápido, mas as pessoas que estão nos ouvindo agora, olha o que ele fez, gente. Você fez seu currículo, né? Eu fiz meu currículo. Mas, na realidade, hoje você faz, né? Você tem várias formas de se apresentar, né? E você falou que você juntou, como é que você fez? Você pegou uma folha de papel, juntou suas fotos? Na verdade, eu fiz uma pasta onde eu fiz a colagem das publicações que eu tive nos jornais que eu passei, né? Que eu te falei que era o DCI, que tinha era um grupo com outros jornais também menores, né? Mas tinha publicação. E eu colei em papel, numa pastinha. E juntou nessa pasta e levou a pasta. E levei a pasta. E fez a apresentação. O que eu tenho para mostrar é isso aqui, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu já tinha fotografado o presidente da República, como eu te falei, então assim, quem é esse cara? Sabe, cara? O presidente americano, né? Que você falou. O americano, então assim, já tinha uma, mas assim, hoje eu vejo, não era uma coisa tão, mas na minha cabeça assim, pô, já tô preparado ali, dá pra ir, entendeu? Mas isso fez toda a diferença, do que você chegar lá, às vezes só com um pedacinho de papel, Celso, e falando assim, não, eu fiz isso já, trabalhei em tal lugar. É uma coisa, você chegar lá escrito. Chegar mostrando, né? Você chegar mostrando, meu amigo. Contra fácil não tem argumento. E na época, onde não tinha outra maneira, né? Não tinha como você me manda por e-mail, por WhatsApp. Não era assim, né? Antigamente, sim. Eu tô falando isso aí de coisa de 30 anos atrás. Cara. E o detalhe, né, Celso? Como você falou, você ficou lá 1 dia e meio esperando para ser atendido. Porque tem pessoas que às vezes elas querem ingressar numa empresa ou querem conquistar um trabalho. Elas, às vezes, não estão dispostas a ficar 1 minuto ali esperando. Ô, Conde, uma coisa que eu aprendi desde esse momento que você está falando, até por todo o ciclo profissional que eu tive, e eu passo isso para todo mundo hoje da nossa equipe, aquela coisa toda que assim, não desista no primeiro não. Sabe? Boa. O não, cara, ele não desista no primeiro não. E no fotojornalismo, como eu vou chegar lá, que eu passei muitos anos fazendo isso, o não era sempre a primeira palavra. Era sempre. Eu posso fazer uma fotografia ali? Não. Mas, pô, mas peraí, me ajuda aí, não sei o quê, por quê, qual o problema? Então, assim, o primeiro não, e foi esse no Estadão. Umas pessoas, não, peraí, depois eu te atendo. Não, depois eu te atendo. Poderia ter pego minha pastinha, como você falou, e ido embora. Claro. Mas, assim, desistir no primeiro não, cara, é uma coisa que é uma mensagem que eu quero passar para os jovens, para aquelas coisas que eu te falei que eu passo para todos da nossa equipe. Fala nessa câmera aqui para as pessoas. Aquela para os jovens, assim, que nos ouvem, né, cara, assim, não desista no primeiro não, cara. Isso é uma coisa muito... Isso é forte. Muito valiosa. Isso parece ser clichê, mas não é, né, Celso? Porque, assim, a gente percebe o seguinte, que o caráter, né, e o perfil do empreendedor resiliente. O que é o empreendedor resiliente? É aquele que não aceita o não, meu amigo. Exatamente. É aquele que o não para ele na realidade, a mente do empreendedor resiliente, o não é como se fosse um desafio. Porque tem pessoas que, não, aí a pessoa logo, né? O empreendedor não, peraí, é porque ele não, ele transforma o não em desafio. Ele vê como oportunidade, como uma dificuldade naquele momento, momentânea. Sim. Mas é como você falou para as pessoas agora. É aí que está a diferença. A diferença entre os que avançam e os que recuam. Ou os que tá tudo bem, eu vou aceitar essa vida aqui. Exatamente. E aí, meu amigo Celso, vamos lá. Aí o Estadão me acolheu. Mas primeiro você ficou 1 ano como freelancer, né? Você não sabia, né? Acho que mais de 1 ano, viu, Conde? Foi mais de 1 ano como freelancer. Cara. Mas assim, quando eu falo que o Estadão me acolheu, só do fato dele me dar a oportunidade de ser um freelancer, eu saí para comemorar. Você já estava ali nas nuvens, né? Tô dentro. A oportunidade que eu precisava, eu tô tendo. Você já estava não estava no céu, mas estava nas nuvens. Já estava no outro patamar, né? Já vou publicar uma fotografia, nem que seja lá na página interna, número
escondida lá no meio do jornal, mas vai ter meu nome ali dentro desse jornal, que era o meu sonho de trabalhar, entendeu? Então eu passei, eu acho que mais de 1 ano e meio, mais ou menos ali, trabalhando como freelancer, até que veio a grande notícia ali em 1998, que o 1º de abril de 1988, cara, uma data que eu não esqueço, o Estadão me contratou. Comemorável, hein? Comemorável, assim. Aí ele me contratou, aí eu... contratou mesmo, CLT, aquela coisa, eu era funcionário do Estadão, que era aquele sonho que a gente comentou lá desde do início, aquela coisa toda. E aí eu passei muitos anos no Estadão, né, cara? Eu trabalhei 15 anos na empresa, uma empresa que eu tenho muita gratidão, acho que eu sempre tive esse meu método meio empreendedor, sabe? Mesmo sendo funcionário de uma empresa, mas sempre tive isso na mente, sabe, Conde, desse método, que não é uma coisa tão comum na área que eu atuo, né? A fotografia, às vezes você não tem tanto essa mente empreendedora. Eu sempre tive um pouco isso, aquela coisa toda. E até que, como é que é aquela coisa assim, né? Isso que eu tô falando, a gente tá aqui em Brasília, mas eu tô trabalhando em São Paulo, né? Esse 1º de abril de 1998, eu tô no Estadão, na sede, em São Paulo. Em São Paulo. Aí passei 15 anos na empresa, entendeu? Mas lá em São Paulo, durante esse período, você ficou quantos anos? A partir do dia 1º de abril de 98. De 98, você ficou quanto tempo em São Aí Paulo? Eu fiquei até 2003 em São Paulo. Você ficou mais ou menos 5 anos no Estadão, em São Paulo. E lá eu comecei a fazer grandes coberturas, muita coisa. Aí já começou um outro patamar de trabalho. Que né? tipo de cobertura você fez nessa época lá em São Paulo? Cara, eu fiz muita coisa lá, cara, muita coisa. Teve alguma assim que te marcou? Assim, lá em São Paulo, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de fotografar, eu até gosto, né, do esporte, eu fotografava muito futebol. Legal. Então, assim, finais de campeonato, essa coisa toda, e eu sempre tive uma coisa que era um sonho da minha vida, que era cobrir uma Copa do Mundo, né, assim, era sonho. Tá. Sonho de cobertura da minha vida era cobrir uma Copa do Mundo. E eu fazia muitos campeonatos, lá é muito futebol envolvido, né, então os campeonatos brasileiros. Então eu fotografava muito futebol, mas fotografei muitas visitas presidenciais lá, fotografei, uma coisa que foi muito importante lá, também dolorido, foi quando o filho do Abílio Diniz caiu com um helicóptero lá no litoral de São Paulo. Eu fiz toda aquela cobertura. Então, assim, muitas coberturas importantes eu fiz em São Paulo. Mas as que hoje me levam, assim, me levaram para um patamar um pouco maior, foi quando eu vim a Brasília. Entendeu? Já morando aqui em Brasília e trabalhando em Brasília. Nós vamos chegar em Brasília. Mas lá em São Paulo você chegou a participar de Copa do Mundo? Não, ainda não. Foi aqui em Brasília? Foi aqui em Brasília. Mas você vê que o interessante, o Celso, que você vai contar para as pessoas que estão nos escutando agora, que tudo na vida, né, são conquistas, né? Você fez o trabalho que você vai falar para as pessoas em Brasília, mas lá em São Paulo foi a sua base. Ali você foi subindo de patamar. Exatamente. Né? Você foi crescendo, você foi conquistando. Porque hoje também, Celso, o que acontece? As pessoas são muito imediatistas. Sim. A pessoa quer ficar rica da noite pro dia. Quer conquistar, quer chegar ao sucesso, e acha que assim, né? Não. Tudo bem, tem muita gente aí que está ficando muito rica, né? Até porque o digital está aí para dar oportunidade para todo mundo. E eu acho, Conde, você falou uma coisa legal, que eu acho que eu ali, que acabei de completar 50 anos agora, eu gosto muito de aprender com os jovens, sabe? Eu aprendo com meu filho que tem 23 anos, eu aprendo com o pessoal da minha equipe que são mais jovens. Então, assim, é muito legal porque eles chegam é uma geração que chega com conhecimento, parece que o que a gente teve que batalhar anos para aprender, eles já chegam, parece que nasceram com esse conhecimento, né? Então, eu aprendo muito com os jovens, muito mesmo, assim, sabe? Não é aquela coisa de não dar atenção porque um jovem, porque você tem mais experiência na profissão, aquela coisa toda. É claro que eu acho que eles aprendem comigo também, né? Mas, e assim, de chegar, eu acho que é degrau por degrau mesmo, sabe? Não tem como, sabe? É muita coisa que a gente batalha ali para tentar chegar num patamar um pouco diferente na profissão que a gente acaba escolhendo para ocupar, né? E eu acho que o mais importante para mim da minha profissão é que eu falo isso e parece que, assim, todo mundo que me conhece sabe, né? Eu amo o que eu faço, Conde. Assim, então isso para mim torna-se aquele trabalho assíduo que eu tenho, de trabalhar muito, torna uma coisa um pouco mais leve. Porque realmente eu amo o que eu faço. São anos e anos e anos e anos, e a paixão só parece que aumentando. Porque você vai tendo outros desafios, outras coisas que aparecem ali de novidade, de tecnologia, e acaba que, cara, e é normal você ver um fotógrafo, sei lá, de 70, 75 anos que tem a paixão de um menino. Sim, que não é tão comum em determinadas profissões. Tem hora que o cara não aguenta mais e tal. Eu não me vejo fazer outra coisa que não seja alguma coisa ligada à área da fotografia. E aí, Celso, aí você veio para Brasília. Como é que você veio parar em Brasília? Conta pra gente. Conte, foi assim, eu tinha um editor lá no Estadão chamado Wilson Pedrosa, onde falando ali na nossa câmera ali, né, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, uma pessoa que me projetou realmente, de verdade, ali na profissão, no meu crescimento profissional, que acreditou em mim. Então foi assim, quando o presidente Lula ganhou o primeiro mandato, lá em 2002 para 2003, esse editor me chamou para fotografar a posse aqui em Brasília. Ó, Celso, você vai sair de São Paulo, e era 1º de janeiro, né?
vamos lá fotografar a pós, pô, pra mim, nossa, muito bom. E na época, tava aquela coisa, né, o Lula, aquela expectativa, um presidente metalúrgico, então assim, o Brasil tava vivendo uma fase Sim, política diferente, né, sim. isso pro jornalismo é muito importante, né, então era um Foi um fato, momento histórico. imagine, a posse do Lula em 2003 era um fato muito histórico, né, Sim. então pra mim foi uma vitória ter sido convidado pra fazer essa cobertura aqui. Aí eu vim. Aí graças a Deus eu me dei bem, aquela coisa, eu fiquei muito empolgado e tal. E, cara, a gente tava... Você conhecia Brasília Não já? conhecia Brasília. Nunca tinha vindo a Brasília. Eu fiquei espantado com aquela coisa monumental, tudo. E, Conde, a gente terminou a cobertura. Eu nem sabia, né? A gente foi ao Pontão, aqui em Brasília, pra jantar. Aquela coisa da equipe, comemorar, Sei. aquela cobertura e tal. E eu fui de carona com esse meu editor. E aí, a hora que a gente parou no Pontão, assim, ele olhou pra mim e falou... Eu empolgado, contando as coisas e tal. Ele falou pra mim, você não quer vir trabalhar em Brasília, não? Olha Aí eu aí. falei, claro. Na hora, quer que eu já fique, né? Na hora. Eu falei, só que, assim, eu tava naquela empolgação e tal. Aí depois rolou o jantar, eu voltei pra São Paulo, aquela coisa aí, ficou nisso. Ficou nessa coisa daquele convite no carro, assim, mas uma coisa bem, parecia uma brincadeira, né? Aí, cara, começou o ano, chegou no mês de fevereiro, ele me chamou pra uma reunião em São Paulo. Falou, cara, aquela história, você lembra que eu te falei e tal, é uma coisa real. Tô te oficializando um convite pra você assumir uma vaga na redação de Brasília. Eu, nossa, aí eu já tava, aí eu já parei um pouco, falei, nossa, eu preciso pensar, né? Não é assim, então, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho era recém-nascido, então. Aí eu pensei, repensei aquela coisa toda, aí aquele espírito, né? Que a gente vem falando aqui na nossa conversa, bateu mais forte, aquela coisa, eu falei, é oportunidade, cara. Eu vou lá, passou mais um bonde com a porta aberta aqui, eu vou entrar dentro dele e vamos ver no que vai dar. Isso aí, vim pra Brasília, em 2003 vim pra Brasília, sem conhecer nada, sem conhecer, sabe? Não conhecia A ninguém. cobertura política, não era aquela experiência toda. Mas assim, Brasília me projetou, até pela localização geográfica da cidade, me projetou para muitas matérias especiais, sabe? Então eu viajava muito pelo Brasil, Amazônia, aquela coisa toda. Então isso, eu ganhei vários prêmios fazendo essas matérias, essas reportagens especiais, tudo. E eu cobri também, né, cara? Eu acompanhei o presidente Lula durante 8 anos, acompanhando o presidente pelo Estadão. Então isso, cara, eu conheci mais de 50 países. Nossa. Viajando assim com o presidente. Aquele garoto que eu te falei que nunca tinha andado de avião, né, cara? Então assim, caramba, eu conheci, sei lá, acho que todos os países da África, que o Lula viajava muito para a África, né, naqueles mandatos iniciais dele. E isso foi muito importante para mim, né? Sim. E aí aquela coisa que a gente falou do futebol lá atrás, tem uma curiosidade que quando eu fui convidado para assumir uma vaga aqui em Brasília, eu balancei porque o meu sonho era cobrir uma Copa do Mundo, cara. E em Brasília não tem muito essa coisa do futebol, né? É uma cidade que respira muita política. Tá tendo mais agora, por causa do estádio novo, né? Um pouquinho mais, mas assim, você não pratica tanta fotografia de futebol como em São Paulo. Claro. Toda quarta e domingo que você tá lá fotografando. Aqui é muito mais político, né? Aí eu falei para esse meu editor, que é o Pedrosa, eu falei, cara, eu tô balançando porque você sabe que meu sonho é cobrir uma Copa do Mundo, e lá em Brasília ele falou, não, nada impede. Eu falei, cara, eu sei que impede e tal, mas não, aí eu fui. Aí eu mudei em 2003, veio a escala da equipe da Copa da Alemanha de 2006. Aí quem tava lá no meio da equipe, eu fui escalado para cobrir a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Aí isso para mim foi, sabe, mas só que antes disso, Conde, eu acho que a maior cobertura jornalística que eu já fiz, assim, na história foi antes da Copa 2006. Eu tava um belo dia, uma tarde, trabalhando normalmente num desses ministérios, e aí meu telefone me toca e fala, Celso, vai para casa que você tá indo viajar. Isso era uma prática comum em Brasília, mas viajar, sei lá, para Salvador, para Belo Horizonte, para o Rio. Aqui dentro do Brasil, uma né? coisa, era comum, não era muito raro acontecer isso, né? Era rotineiro, né? Legal, tá, tô indo para onde? Você tá indo para Roma. O Roma? Quando? Hoje. E eu, assim, a ficha não caiu assim tão rápido, mas o Papa ainda não tinha morrido, ele tava doente, muito doente, sabe? O João Paulo II. Eu até antecipei, né, para onde eu fui, né? Sim. E aí eu lembro que eu ainda perguntei, falei, Roma fazer o quê em Roma? E ainda tomei uma certa bronca, assim, como assim? Você não tá vendo o Papa que tá doente? Eu falei, é para cobrir o Papa? É, o Papa. Aí, cara, eu peguei uma mala desse tamanhinho, juntei Brasília, São Paulo, Roma. Cheguei em Roma. Fiquei 31 dias fora de casa. Isso foi em que ano? Isso foi em 2005. Foi em abril de 2005. E imagina, você sai de casa um mês assim, fora, hein? Um mês fora. Então, assim, é muita coisa. O jornalismo, ele te dá essa dinamismo, né? Então, assim, imagina, você ficar 30 dias e de repente você não tem nada programado. Então, sei lá, tem um aniversário de um familiar, tem uma conta para pagar. Então, assim, você vai embora, cara. Só que isso foi uma cobertura das mais... Eu acho que, para mim, assim, foi a mais representativa, sabe? Então, foi uma comoção mundial. É um trabalho árduo. E, assim, você trabalhar com o fuso horário da Europa é muito difícil, porque lá você está sempre na frente. Então, era muito comum, sei lá, 2 horas da manhã eu tô dormindo e meu telefone tocava. Celso, vai fazer uma foto lá na Praça São Pedro, porque... Caramba, 2 da manhã. Porque aqui no Brasil ainda era 9 da noite. Sim. Entendeu? Então, é uma cobertura, assim... Intensa, né? Intensa, cara. Assim, você tem que estar bem fisicamente também, porque... É um negócio muito... E a concorrência que você tem ali é absurda, né? Com o mundo inteiro. Você está concorrendo com a fotografia do mundo inteiro.
Então, assim, mas foi uma cobertura para mim. E quando eu fui para lá, cara, eu era o único brasileiro no Vaticano fazendo essa cobertura, né? E eu trabalhava no Estadão. Aí a Folha viu a nossa cobertura ali, que tava. Aí a Folha mandou um fotógrafo depois também. Que aí nós éramos os únicos brasileiros ali presentes nessa cobertura jornalística toda. Fotógrafo, né? Claro que repórter, Globo, essa coisa. Tava todo mundo em peso lá, né? Pelo tamanho do fato, né? E aí depois, cara, pulando aí para 2006, foi aí que eu fui para a Copa da Alemanha, realizar meu sonho, né? Me lembro como se fosse hoje, quando teve o primeiro jogo do Brasil. Aí o filme voltou, Conde. Sabe, aquele primeiro jogo, você tá dentro do gramado, realizando o seu sonho, aí começa a tocar o hino. Até hoje eu falo, eu me arrepio aqui. Sabe? Então, sabe, o hino tocando, você dentro daquele gramado, você vê que o país inteiro tá parado olhando aquilo, que você tá lá participando disso. É forte, pô, né? A lágrima escorre, cara. Sim. A lágrima escorre, assim, não tem como segurar. Você lembra, pô, lá da periferia, pô, meu pai, sabe, assim, tipo... Ali é um filme passando, passou, né, cara. Celso? Um filme passando, Ali você o filme fazendo passou, uma retrospectiva, né, de tudo que você passou para você chegar até aquele momento, né? Cara, eu chorava de soluçar, assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso me controlar, que eu preciso me dedicar ao trabalho, né? Porque realmente, assim, sozinho. Todo mundo tava do meu lado ali, era tudo que você nunca viu na vida, só... E as pessoas não entendem esse momento, Celso, porque esse momento é um momento pessoal, né, um momento ímpar, né? Que todo empreendedor, ele tem esse momento na vida dele. Dele ali, aquele filme passando, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, todas as dores, todas as dificuldades para chegar até aqui, né? Legal. Todas as fotografias que eu colei naquela pastinha, assim, sabe? Foi parar lá na Alemanha. Lá na Alemanha, lá no estádio de Frankfurt, sabe? Assim, Copa Poxa, do Mundo. Então, logo em Frankfurt, hein? Então foi um negócio que para mim marcou muito, né, na minha profissão, como fotógrafo, como fotojornalista, né, que eu passei muito tempo fazendo isso. Porque, na verdade, eu trabalhei mais de 20 anos como fotojornalismo, né? E aí, onde eu me antecipei um pouco nesse mercado, porque realmente o jornalismo hoje é muito diferente, né? Total. Você tem uma ideia, cara, quando eu saí do Estadão, que tem 11 anos, completaram 11 anos, nós éramos em 7 fotógrafos, aqui no escritório de Brasília. Em São Paulo, eu acho que tinham 50 fotógrafos do jornal. Hoje, em Brasília, tem um fotógrafo. Então, assim, diminuiu muito. Então, hoje, esse negócio digital e tal. Então, mudou e aí eu comecei, tudo, né? Aí vem um pouco desse fator empreendedor, sabe? Eu comecei a enxergar um pouco isso. Ô Celso, e aí, o que foi que aconteceu aí depois desse período do Estadão? Que você já estava lá trabalhando já um tempo bem expressivo, né? 15 anos assim, profissionalmente falando, é quase metade, né? É muito tempo. De uma vida profissional, né? O que aconteceu, Celso? Você... Conta pra gente aí. Como eu passei 15, como você falou, né? Eu passei 15 anos no Estadão, nessa coisa de... Isso contando tudo, né? A fase que eu passei em São Paulo e a fase que eu trabalhei aqui no escritório de Brasília. Aí, cara, foi assim, eu comecei a estudar um pouco o mercado de casamento, sabe? Casamento de luxo, estudar um pouco. E eu participava muito desses casamentos como convidado. E você sabe como é que é? Quando você tá numa profissão, você fica observando os outros, né? Como é que trabalha. Cara, eu achei que havia um espaço para trazer um negócio diferente para esse mercado, né, de casamento. E ao mesmo tempo... Porque Brasília não tinha... O pessoal trazia de São Paulo, assim, eu sei que o pessoal mesmo com equipe, né, como você hoje, tem uma marca hoje aqui em Brasília, mas aqui em Brasília, eu não me recordo de ter... Talvez existia um ou outro, mas não tinha, né, assim, um nome conceituado, como tinha em São Paulo, no Rio, em outros estados. O mercado do casamento... como um todo, eu lembro que tinha uma época lá atrás que ele era muito... As pessoas importavam a mão de obra, né, cara? Muitas coisas. Isso aí. E hoje, cara, é muito gratificante que hoje os outros estados nos importam, assim, sabe? Não sei se é a maneira certa de falar isso, mas a gente tá muito fazendo casamento fora daqui de Brasília. Então a gente virou um mercado... Referência. Né? Legal. Isso não estou falando de mim, não. Estou falando do mercado como um todo. E eu vejo o mercado de Brasília de casamento muito bom, cara. Muito bom. Eu sei porque eu trabalho em outras áreas, outras coisas que são boas também, mas a gente tem um negócio aqui muito bom, cara. Um nível de profissionalismo, né? Bem... Muito, mas muito mesmo, assim, sabe? A régua tá lá em cima, né? Ouso dizer que é top 5 no mínimo do Brasil, assim. Sim, com top certeza. 3, assim, sabe? É muito bom mesmo. E aí, cara, eu comecei a enxergar esse mercado como fotógrafo, né? E ao mesmo tempo, coincidentemente, comecei a enxergar nessa mente meio empreendedora ali que o mercado do fotojornalismo ia... sabe, com a entrada desse digital, com aquela coisa, o investimento, porque o investimento num jornal impresso antigamente, o Conde, era muito grande, cara. Imagina. Muito grande. Então imagina, o jornal te bancar em viagem no exterior, Sim. E a gente ficava assim nos hotéis que o presidente ficava. Sim. O presidente não fica num hotel barato. Sim. A gente tinha que estar sempre acompanhando a rotina, o dia a dia dele, então Sim. era essencial para nossa cobertura também, né? E aí eu comecei a enxergar que isso estava diminuindo e poderia acabar daqui a uns anos. E aí, cara, eu fui
mais uma vez ali numa coragem grande, porque, pô, eu trabalhava no Estadão há 15 anos, tinha um salário bom, estava estabilizado. Cara, eu pedi demissão do jornal. Então, assim, eu cheguei ali, eu lembro que no dia que o papel chegou para eu assinar, assim, esse mesmo editor, que eu citei lá atrás, que me ajudou muito, que me deu espaço, né, para mostrar mais o meu trabalho, aquela coisa toda, ele olhou para mim e falou assim, tem certeza? Era assim, para assinar o papel, né? Eu olhei e falei, caramba, será que eu tenho certeza? Sabe aquela coisa de, meu Deus, então eu falei, vou entregar na mão de Deus aqui e vou, porque realmente eu já tinha tomado a decisão, né? Mas deve ter sido uma decisão difícil, Muito né, difícil. Celso? Porque... Olha, eu acho que foi a decisão até mais difícil do que eu ser transferido de São Paulo para Brasília. Eu imagino. Foi muito difícil. Eu imagino, porque você estava com uma carreira bem sucedida, Sim. você já tinha realizado boa parte dos seus sonhos Sim. ali, né, profissionalmente falando. Sim. E, poxa, você estava ali numa relativa sensação, né, que a gente chama sensação confortável, né? Exatamente. Aquele voo de cruzeiro, né? Aquele piloto automático. E né? é isso que às vezes me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que esse voo de cruzeiro, eu acho que pode te afetar profissionalmente hoje. Eu não sei como é que seria hoje se eu continuasse nesse voo de cruzeiro. Será que essa minha mente, que a gente está falando tanto aqui de empreendedorismo, será que estaria tão assim na pele ali, sabe? Talvez não. Mas aí surge o feeling, né? O Celso, o empreendedor nato mesmo, ele tem um feeling de antever, né? Situações, ainda mais quando você é antenado com muita informação, que você é jornalista, Sim, poxa, sim. né? Sim. Trabalhando num grande veículo de comunicação, mas você vai vendo cenários, Claro. Você vai informando cenários, né? Ainda mais você viajando para o exterior, vendo o que está acontecendo lá fora, né? Práticas, né? A gente sabe que o mundo globalizado hoje não há 1, 2 décadas a mais, demoravam um tempo maior para chegar no Brasil. Hoje as coisas estão muito mais rápidas. Muito rápido. E hoje a velocidade da informação é muito diferente, né, Conde? Sim. Antigamente é instantânea, né? Hoje você, por exemplo, você abre um jornal impresso, cara, é praticamente coisas que você já o dia inteiro já foi compartilhado no seu aparelho celular, já foi... Todo mundo já leu, né? Entendeu? Então, e eu achava no início, né, quando começou essa fase da informação chegar mais rápida, eu achava que poderia me beneficiar. Que eu achei que o jornal poderia investir em reportagens mais aprofundadas, que é uma coisa que eu amo fazer. Sabe, aprofundar a matéria. Isso não aconteceu. O que é aprofundar? É pegar um factual, sei lá, hoje que a gente está no factual dessas queimadas, por exemplo, e aprofundar nisso. Sair desse factual, entende? Mas só que isso não aconteceu até por investimento. Até porque também eu acho que, eu penso o seguinte, que as pessoas também hoje, o mundo, as informações, né, muita informação, as pessoas se alimentam de informações muito mais rápidas, né, e os conteúdos, as pessoas querem se alimentar do máximo de conteúdo possível. Então, você se aprofundar muito numa temática que não vai repercutir e que não vai trazer retorno, às vezes não é interessante E olha, eu vou te falar uma coisa, dono, cara, né? Uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer comigo, mas eu não tenho mais o costume, a prática de ler o jornal impresso. Não tenho. Eu achei que eu resisti, chegou uma hora que eu não assino mais jornal. Então, assim, é uma coisa que diminuiu muito a circulação de jornal, né? Com certeza. Então, voltando lá atrás daquela pergunta que você me fez, eu acabei antecipando, saí do Estadão, estudei mais ou menos 1 ano no mercado de casamento de luxo, assim, para saber como é que era, até situações financeiras, quanto é que se cobrava, aquela coisa toda. E aí saí, cara, para atender mercado de luxo de casamento. Agora eu te pergunto, quantos casamentos você acha que eu tinha fechado quando eu saí do Estadão? Nenhum. Saiu com a cara e com a coragem, né? Assim, eu não conhecia o mercado direito, quem era o cerimonialista importante. Eu sabia quem era, mas assim, a pessoa não me conhecia. Porque quando você está no mercado, eu era muito conhecido no mercado do jornalismo. Hoje eu já sou mais conhecido no mercado desse público, né? Sim. Social, de casamento, essa coisa toda, né? Sim. E às vezes as pessoas não conhecem, que me conhecem desse mercado, talvez não conheçam essa história toda que a gente está conversando aqui, né? Ah, com certeza. Muita gente, você vai perceber que você vai ter muitos feedbacks né, positivos, que as pessoas não sabiam dessas fases que você passou, né, desses momentos que você empreendeu, e você volta a empreender novamente agora, né? Já numa nova fase da sua vida, né? E é difícil, né, Celso? Porque você, na realidade, você passou por um processo de reinvenção. Totalmente. E o que eu estou percebendo hoje? Eu tenho conversado com muita gente, e às vezes as pessoas ficam perguntando, mas Conde, você está fazendo isso, está fazendo aquilo? E o que eu fico assim, bastante satisfeito, Celso, é o feedback das pessoas, de amigos, às vezes pessoas que não são tão conhecidas, que já estão numa certa fase da vida delas, e elas vê histórias como a sua, histórias como a minha, e falam assim, gente, ainda eu posso me reinventar. Ainda, nunca é tarde para você se reinventar. Conde, você é uma referência dessa coisa, dessa reinvenção, sabe? Porque você realmente, você sabe que a
A gente tem uma amizade há muito tempo, eu te acompanho, né? Então, a Sim. cada hora Fez você meu casamento. fotografei o Já, seu casamento, já fez né? várias festas, né? É. Que é Então, uma assim, mas é pessoa... uma coisa que eu vejo você sempre com uma novidade. Isso é uma coisa que são pessoas que eu quero acompanhar, sabe? Essas pessoas, assim, eu gosto Obrigado, meu amigo. de acompanhar, é verdade, Obrigado. de verdade mesmo, Obrigado. assim, sabe? E Obrigado. aí, só voltando um pouquinho nessa coisa do mercado, né, de casamento, como eu te falei, eu não tinha nenhum casamento fechado, aquela coisa toda, mas a minha proposta, Conde, sempre foi levar essa minha experiência toda que a gente conversou aqui do fotojornalismo para uma cerimônia de casamento. Essa sempre foi a minha pegada. É claro que a gente aperfeiçoa, a gente vai mudando a tecnologia, você vai conhecendo um pouco mais o mercado, as pessoas. Então, você vai só melhorando. Mas o princípio básico ali, o embrião do negócio, sempre foi o mesmo, cara. Você sabe que eu fotografei o seu casamento, então você lembra que, sei lá, eram 6 horas da manhã, a gente estava fazendo uma foto. Então, Isso aí, o assim, dia o dia nascendo. nascendo. Então, É assim, verdade. essa pegada que eu trago, né? O que eu sempre falo com meus clientes, com os amigos, a minha experiência, essa experiência do fotojornalismo que a gente contou um pouco aqui, para uma cerimônia de casamento. Você não deve lembrar, Celso, porque você deve, dessa época para cá você já deve ter feito centenas ou milhares aí de cerimônias, mas eu nunca me esqueci. E olha que interessante, gente, que eu vou falar aqui agora. O Celso fez uma foto no meu casamento que é, assim, de centenas de fotos marcantes, mas essa foto me marcou. Por quê? Porque você fez uma foto nossa, que o dia estava amanhecendo, e você fez a foto pegando o reflexo de uma poça d'água. Eu lembro. De uma poça d'água. Eu lembro. Então, olha o diferencial, né? Porque assim, você, toda a sua bagagem de experiência de vida, de experiência profissional, Celso, a gente percebe que o que você faz, além da paixão e do carinho, você traz toda essa expertise. Isso faz a diferença. Legal, obrigado. Por isso que você está brilhando aí, meu amigo. Obrigado. E que você continue nessa. Obrigado. Vamos deixar para o final essas considerações. Mas e aí, Celso? Fala pra gente. O que. Aí você começou do zero, novamente, se reinventando, né, nesse mercado de luxo, de casamentos. O que é mais difícil quando eu parti para esse mercado, o mais difícil era você convencer um cliente o que você queria apresentar para ele, porque você não tinha coisa para mostrar. A minha lembra da pastinha lá do Estadão? Lembro. Não era grande coisa, mas eu já tinha alguma coisa para mostrar. Pô, aqui, esse aqui sou eu. Agora, cadê a foto da noiva para mostrar pro primeiro cliente que vai fechar o casamento com você? E como é que você fez? Aí teve uma cliente que acreditou no que eu estava falando para ela. Foi um casamento em São Paulo, muito, muito grandioso. Foi até na estação de... Olha o caminho, né? Eu volto para São Paulo para fazer meu primeiro casamento. Nossa. Olha que loucura, cara. Que de um cliente de Brasília que casou na estação Júlio Prestes, lá em São Paulo. Casamento bem grandioso. E ela acreditou na minha proposta, cara. Acreditou. Eu lembro que a cerimonialista dela falou assim, mas como assim, cara? Você vai fazer um casamento desse tamanho e vai contratar um fotógrafo que nunca fotografou um casamento? Ela falou, é. Aí a cerimonialista convenceu essa cliente para que contratasse uma outra equipe de São Paulo. E aí ela veio conversar comigo. Eu falei, não, tudo bem, o casamento é seu. E eu fui sozinho, Conde. Não fui com equipe, não fui nada. Você estava começando, né? Mas eu fui também naquele jeito, né? Eu coloquei câmera no teto da igreja. Cara, foi uma loucura, cara. Eu fui que nem... Aí o mais interessante, né? Eu sei que eu coloquei uma câmera, porque na época não tinha drone, essas coisas, né? Eu coloquei uma câmera no teto da igreja e comecei a disparar no controle remoto. Eu fui um dia antes, o padre me autorizou, eu coloquei a câmera lá em cima. Aí uma foto maravilhosa dos noivos saindo no tapete vermelho, aquela igreja ali. No controle remoto. No controle remoto. Aí quando terminou essa minha coisa do fotojornalismo, eu liguei para a estação da Luz, né, que é ali do lado, e pedi uma autorização para fazer uma foto dos noivos, quando terminou, tipo a sua, 6 horas da manhã. Aí eu consegui. E eu levei o casal para a estação de trem, cara. Nossa, só eu. Que legal. Então a foto final do álbum de casamento deles é tipo eles na estação, na linha do trem, um trem parado, só não tinha ninguém na estação. Imagina, domingos, o dia amanhecendo. Não tinha ninguém na estação, só tinha nós três. Nossa. E aí eu fiz a foto deles caminhando, assim, vestidos de noivos, cara. Uma foto linda, linda. Que assim, legal. Tipo, aquela coisa assim, de uma cena de filme mesmo, sabe? Foram felizes para sempre, assim. E a estação de trem da Luz ali na Júlio Pérez é muito linda, né, cara? Sim. Um visual muito bonito. Então, finalizou com essa foto. Aí com isso eu criei meu site, Aí aquilo, quem é esse cara? E dali eu acho que o caminho abriu para mim, assim, sabe? De fechar mais contratos, aquela coisa toda. E hoje, você tem uma ideia, cara? A gente já fez mais de 500 casamentos, cara, nesses que legal, 11 anos ali de profissão, sabe? Então é muita coisa. E ainda a gente teve uma pandemia no meio, né? Sim. Que diminuiu bem, aí o mercado assustou. Mas é uma coisa que a gente faz, que eu faço com muito carinho, com muito amor mesmo, porque eu acho que é um momento especial para o cliente, eu acho que é um momento único, né? Principalmente para noiva. Você sabe, experiência própria, né? Total. Então, assim, a gente... Não tem outro dia, é aquele dia. Então, eu vejo hoje, Conde, que apesar da responsabilidade enorme de você fazer a foto do gol na Copa do Mundo, cara, a responsabilidade de você fazer uma fotografia num casamento é tão grande ou maior. Sabe? Porque você não pode errar. Porque, você não pode falar assim, não, Conde, o casamento da semana passada eu fui super bem, cara, não sei o que eu não fui. Não tem como. Aí você fala, pô, mas peraí, o da semana passada não me interessa é o meu. Claro. Então você tem que manter uma regularidade
é muito, muito grande. É entendeu? único, né? É único. É único ali, não tem volta, né? E assim, é um mercado, cara, que você não sobrevive se você não for um profissional sério. É claro que estilos, principalmente na minha área, que é a fotografia, existem. Claro, Existe estilo, que você pode preferir o meu ou preferir de um colega. Normal. Mas normal. agora você tem que ser um profissional sério, você tem que ser, porque você não sobrevive. Sim, Imagine eu, o que é o principal hoje, meu, apesar de ter mídia social, a gente expandir muito o nosso trabalho, mostrar muito mais fácil, mas o boca a boca hoje é o principal. total. Porque se eu colocar uma fotografia linda na minha mídia social e o seu amigo perguntar o que você achou de mim quando eu fotografei, se você falar mal, ele não vai me contratar. Isso aí, Agora, se você falar bem, ele não tem mais dúvida. é isso aí. Você é que vai me dar o aval. É o boca a boca, O né? boca a boca, É o isso famoso aí. boca a boca. É isso mesmo. Entendeu? Concordo totalmente. Meu amigo, e aí conta pra gente, 11 anos, né, fazendo esse tanto de festa bonita, você entrou num novo desafio, né? Vou colocar como desafio, um novo É projeto, né? verdade. Mas é Você um desafio mesmo. Você estava me contando e eu não sabia, né? A gente já se conhece já aí uns 10 anos, né, Celso, pelo menos. É. E você estava falando aqui de um projeto novo que você está fazendo também. É. Fala pra gente aqui, pras pessoas. Como foi assim, quando aconteceu a pandemia, né? A gente falou bem rápido aqui. Obviamente, o mercado de casamento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né? Como é que faz? Sim. Como é que você sobrevive? É. Né? Então, Tem que se reinventar de novo, né? pra você ter uma ideia, meu amigo, eu remanejei 42 casamentos que eu tinha fechado, contrato assinado. Eu tive que remanejar porque o casamento não tinha como acontecer. Não tinha Sim. como. Então, Pandemia não tem era como. culpa minha, não era culpa do cliente. Então, Claro. a gente ficou de braços atados. Sim. E eu tive que remanejar 42 casamentos. Então, assim, isso com uma agenda de um fotógrafo é terrível. Porque, assim, além de você não ganhar no ano da pandemia, você não ganha no próximo porque você não tem como fechar novos contratos. Porque os contratos anteriores ocuparam a vaga do ano seguinte. Então, ficou um caos. Aí, cara, eu sempre fui de fotografar. Sempre, sempre. Nos lugares que eu vou. Eu sempre tive um sonho que as minhas fotografias virassem um objeto de arte. Sempre. Foi mais um sonho ali, né? Profissional meu. Até que a pandemia me fez nascer esse projeto. Porque eu não tinha mais o que fazer, então foi no lance financeiro mesmo. Não tinha como sobreviver desse mercado de casamento, né? E aí eu comecei a vender minhas fotografias como objeto de arte. A cidade vazia, aquela coisa que ninguém saía, eu colocava 3 máscaras no rosto e saía para fotografar a cidade. Brasília, né? Que é vamos dizer, Brasília é uma cidade, uma arte a céu aberto, né, cara? Monumento Então, céu aberto, né? e aí eu comecei a fotografar e as pessoas começaram que legal, você tá vendendo, tô. Aí começou uma coisa meio que não tão séria assim, né? Aí Vender até mais que, pros amigos, os amigos indicando. aí a coisa foi acontecendo, assim, devagar, mas meio que para pagar a conta e olha lá, né? E aí você pensa, pô, caramba, toda essa trajetória que a gente contou um pouco aqui, de repente, o que eu vou fazer, cara? A pandemia vai acabar com tudo isso, né? Tudo que você conquistou, aquela coisa toda. Aí, um belo dia, eu vendi uma fotografia para um cliente, lá no Brasil 21, o dono do Brasil 21, né? Que é o Fabiano. Sim. Aí eu fui entregar a fotografia como eu faço para todos os clientes até hoje. Aí eu fui levar para ele lá aquela proteção de pandemia, aquela coisa toda. Até que ele falou, vamos dar uma circulada aqui pelo complexo. Aí ele me mostrou uma loja para alugar. Eu falei, não, mas Fabiano, no meio de uma pandemia, como é que eu vou alugar uma loja? Não, monta a sua galeria aqui, por que não? Eu falei, mas... E assim, não tinha espaço físico, não tinha nada. Que legal. Ô, Conde, eu vou te contar uma coisa. Eu saí lá para entregar esse quadro para ele, eu voltei com um contrato assinado no meio de uma pandemia. Então assim, a minha mulher, a Paula, né, que você conhece, Sim. você tá maluco que você alugou um espaço no meio de uma pandemia. Não, mas eu tive uma carência, ele fez uma condição muito boa para mim, então, enfim. Montei uma galeria minha no Brasil 21, no Complexo Brasil 21. Aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Aí, sabe, fotografias assinadas, fotografias com série limitada, com certificado de autenticidade. Aí a coisa virou uma galeria. Aí eu comecei a estudar muito o mercado, porque na verdade eu tinha tempo. Me sobrou tempo, sobrou vontade, tempo, garra, Sim. amor à minha profissão, só que eu não tinha o que fazer. Sim. Né? Aí eu comecei a investir na minha galeria. Hoje, graças a Deus, ela está super bem consolidada, né? Legal. Porque eu fiquei 1 ano e meio no Brasil 21, depois me surgiu a oportunidade de ir para um ponto que eu queria muito, que era no Lago, né? Hoje a galeria fica ali na Q17, no comércio local da Q17. E aí apareceu essa oportunidade desse ponto lá, mais uma dessas loucuras empreendedoras ali, né, entre aspas, eu fui para esse novo endereço, que é um endereço bem bacana, né, você sabe lá, sim, que é um lugar localização legal, muito muito boa. E hoje eu tô com a galeria lá, cara, já completando 4 anos, que é um mercado de arte que eu também é aquela coisa, Conde, a fotografia como objeto de arte é uma coisa que cresceu muito. Hoje é muito comum principalmente em Brasília, é muito comum você ir na casa de uma pessoa, uma casa de muito bom gosto, aquela coisa toda, e o quadro da parede é uma fotografia. Sim. Isso é muito comum, que antigamente não era. Então o mercado da fotografia como objeto de arte, ele cresceu muito. Então eu tento trazer essa arte ali para minhas fotografias, sabe? Não só de Brasília, mas Brasília corresponde ali, o material fotográfico de Brasília corresponde a uns 60% do que eu vendo na galeria. Não só para os brasilienses. Legal. As pessoas de fora levam muito Brasília ali, sabe, com eles. Legal. Então é um projeto que eu tô
caminhando muito bem nele, me faz muito bem, porque o casamento eu faço ali aos finais de semana, então e eu tenho uma equipe muito, que você conhece, né? Uma equipe muito Total. bem, Altamente graças a Deus, profissional. muito profissional, consolidada, preparada, que me Sim, dá esse suporte para eu poder me dedicar também à galeria. legal. Porque o pós do casamento é um trabalho muito assíduo, né? Nossa. É claro que eu monitoro aquilo muito de perto, né? Mas É. eu tenho uma equipe que faz esse trabalho muito bem feito hoje. Parabéns, né? meu amigo. Então, Parabéns. e aí eu consigo me dedicar à galeria. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu acordei 5 horas da manhã para tentar fazer alguma coisa dessa. Não é um fato muito que deixa as pessoas felizes, né? Que essa cidade toda com essa fumaça das queimadas, essa coisa toda, mas eu tentei trazer o lado artístico dessa fumaça, por que não? Sim. Né? Porque, sei lá, uma coisa. Tentei. Você viu o sol nascendo Vi hoje? o sol nascer hoje. Você tirou foto? Tirei, fiz foto. Eu vou querer, então. Eu vou Muito querer, bom. porque eu vi o sol nascendo hoje Eu vi. e eu tive Eu vou te assim, mandar pra eu você. tive uma experiência hoje diferente, porque você viu que o sol nasceu vermelho, né? Sim. Ele nasceu com uma cor, É. né? Mas eu acho que essa névoa, né, que deu essa sensação. E Sim. talvez o pôr do sol, o que eu estou estudando ali, essa coisa que a gente liga sempre para fator climático e tudo, parece que o pôr do sol hoje também vai ser uma bola vermelha com essa névoa na frente, pode ser que dê uma coisa. Então, assim, a arte, Conde, essa coisa do sentimento. Você acabou de falar que viu o sol. Amanhã eu vou. É uma coisa que me marcou. Entendeu? Uma coisa que me marcou muito isso hoje. Porque eu tenho o hábito de ver o sol nascendo aí há muitos anos já. E como nasceu hoje eu não tinha visto ainda. Tá vendo? E talvez mais pessoas devem ter tido essa experiência, entendeu? Então a arte, ela tem muito isso eu recebo muito clientes na galeria que olham para um negócio, a coisa toca nela e fala, eu quero esse quadro para mim. Legal. É aquela coisa que toca, entendeu? Então a fotografia tem um pouco isso, né? Eu Legal. acredito que a fotografia como arte, talvez ela seja a arte mais unânime da arte. Porque às vezes pode até existir um artista consagrado que talvez você não faça seu gosto. Ou como pode ter uma fotografia minha que não faça seu gosto, mas dificilmente você vai ver uma fotografia e falar, nossa, é horrível isso. Dificilmente você vai fazer isso. Então por isso que eu acho que a fotografia é uma arte um pouco mais unânime de gosto. Você pode até falar, eu não vou colocar na minha casa uma fotografia dessa, mas se chegar na casa de um amigo teu, você não vai achar. Pode ser que você não ache feio, mas não faça tanto o seu gosto, né? Sim. Então é um mercado que, como eu te falei, ele anda crescendo bastante, é uma coisa que eu estou investindo bastante nele também. Então assim, a gente está indo para outras áreas, né? Expondo fora do Brasil, expondo hoje, por exemplo, um grande feito que a gente teve, que a gente foi convidado a fazer parte do acervo de arte do Palácio do Itamaraty. Então, assim, hoje a galeria faz parte do acervo do Palácio do Itamaraty. Então, isso pra gente é muito grandioso, né? O mercado de arte. Então, e assim, é na entrada da Sala Bahia, lá no Palácio, um quadro nosso, junto com... Então, assim, você vai ver um quadro nosso lá do lado do Di Cavalcante. Lá do Nossa! Então, assim, é um negócio aqui foi muito... Então, vocês estão em outros patamares, né? Assim, foi o convite de um ministro. Estão conquistando, né? O ministro convidou, teve acesso a uma arte nossa, ele me convidou, obviamente eu cedi a obra pro acervo do Palácio, né? Isso é muito... É tipo a Copa do Mundo que eu fiz no jornalismo, sabe? Então é um... Legal. O trocadilho de novo, é um gol de placa pra galeria, esse feito, né? Então, a gente tá ali, né? Engatinhando o mercado de arte, conhecendo cada vez mais, aquela coisa toda, mas é um negócio que me deixa feliz. Muito bacana. Ô Celso, eu não te interrompi no meio do bate-papo aqui, da entrevista, mas um tema que eu tenho falado para as pessoas que é sobre a mentalidade. Para você alcançar o sucesso ou a riqueza, que isso é relativo também, você alcança o sucesso e se torna uma pessoa bem-sucedida, para cada um é uma coisa, para cada profissão, para cada pessoa. Então você teve momentos da sua vida, né, como ali, aquele seu sonho de infância, né, era você chegar ao Estadão. E você chegou, né, você conquistou seus sonhos ali, você teve um momento de ir para a Copa do Mundo, fazer as coberturas, né, com a presidência, né? Porque imagino que, sei lá atrás, você via, poxa, aquele jornalista ali, ele tira a foto do presidente, eu quero tirar também. Imagine você lá atrás vendo um cara entrar dentro da Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca. Nossa! Eu tive 4 oportunidades de fotografar na Casa Branca. Sabe assim? Então, assim, você ir lá na Assembleia da ONU em Nova York, fala, nossa, olha esse cara tá na... Quando é que eu vou ter oportunidade de fazer um negócio desse? Entendeu? Então, assim, E isso, Celso, que você tá falando, que eu chamo de o seguinte, aí é um outro ponto, que eu chamo de ambiente. O ambiente, ele tem uma energia. E quando você acessa aquele ambiente, você acessa aquela energia. E junto com o ambiente, tem um outro tripé aqui que eu falo de a mentalidade, o ambiente e o network. O relacionamento, as conexões. Você falou aqui durante a entrevista várias vezes sobre várias conexões que você fez e foram pessoas que te ajudaram muito. Que você é grato a elas, como teve lá o Wilson, né? O Wilson no Estadão, né? E outras pessoas, como você falou aqui mesmo de Brasília, né? Do nosso amigo aqui do Brasil 21, que abriu uma oportunidade para você agora do Fabiano no meio da pandemia. Então é isso. Esses princípios, ele muda a vida de qualquer pessoa.
Mas o que eu acho, Conde, assim, a oportunidade, isso eu sempre falo pro meu filho, pros jovens, a oportunidade, cara, às vezes aparece quando você nem imagina. É aquela coisa, é óbvio que, a primeira resposta minha quando o Fabiano me ofereceu uma loja foi não, eu falei, não, nunca. Aí eu, por que não? Sabe aquele primeiro não que a gente comentou antes? Sim. Aí eu, sério, eu tô falando sério, eu saí, eu voltei pra casa com um contrato assinado. Aí eu falei, a Paula, a minha mulher falou, mas como assim? Não é verdade isso? Eu falei, é verdade. Então assim, se não fosse isso, talvez eu nem estaria nesse mercado de arte hoje. Entende? E aí foi o seguinte, você tomou uma atitude. É, Você foi. tomou uma atitude. Agora, imagina se você tivesse ficado na pandemia, quieto, parado, reclamando, chorando, É. se lamuriando. Ah, agora meus contratos. Você não, meu amigo. Você procurou se reinventar de novo. E a vida é isso, né? Você falou uma palavra muito importante, que é do sucesso, né, cara? Eu acho que o sucesso, no meu caso, foi Deus me deu. Porque o sucesso, pra mim, nem sei se eu atingi esse sucesso, sei lá, essa palavra é muito complexa, mas foi eu trabalhar numa coisa que eu amo, entendeu? Eu creio muito que Deus me deu essa oportunidade. Legal. Ó, ele me colocou lá dentro, não Sim. foi um anúncio de jornal, poderia ser numa oficina mecânica que eu estava lá trabalhando na época, eu precisava. Se fosse uma borracharia, com todo o respeito por qualquer profissão, mas ele me deu o departamento de fotografia. Então o sucesso pra mim é fazer o que eu amo, que é a fotografia. Independente se é fotografar, se é cuidar de uma fotografia, se é ver... Pô, quer ver uma coisa mais valiosa? É ver a minha fotografia sendo impressa numa estrutura fine art para virar um quadro na parede da tua casa. Pô, Deve ser muito isso é gratificante. muito gratificante. Isso qualquer fotógrafo emociona quando vê. Entende? Então, essa coisa, repito, assim, do sucesso é o amor que eu tenho pelo que eu faço de verdade mesmo. Não é demagogia, não é porque eu gosto mesmo. Legal. Eu gosto. E isso o cansaço, dá um segundo plano no negócio, você vai sendo alimentado. Energizando, né? Energizando. Você vai sendo alimentado por essa paixão, sabe? Muito legal, Então, meu amigo. é um negócio que realmente acaba dando frutos, né? Porque você faz com amor, É um você legado, vai tendo experiência. né? Você vai deixando um legado, né? Do que você vai fazendo, né? E o que as pessoas falam assim também que é uma outra coisa que de Deus mesmo, que ele me deu esse olhar, né? Uma coisa que é o olho mesmo, né? O fotógrafo... existem profissões... É o olho clínico, né? Operar uma câmera, eu vou te dar uma aula aqui de uma hora, você vai ter domínio dessa câmera. Você que é um cara inteligente, que tá, sabe, antenado, em uma hora você tem o domínio da câmera. Agora, tem que ver se a pessoa vai ter o olhar para poder trazer aquilo que a câmera está te oferecendo, né? Então, Sim. É um pouco diferente. A câmera é um instrumento, né? A câmera é um instrumento. É isso aí. É uma coisa, um violão, sei lá, né? Diferente. Então, é um dom ali também, né? Que Deus te dá de você... Agora, se você não... tudo isso que você comentou muito bem, se você não empreender, se você não tiver gasto, se você não tiver, sabe? Você pode ter o olho e você vai ficar... O que você falou muito bem da pandemia. Né? Você também se reinventou de alguma coisa, todo mundo se reinventou nessa, mas muitos ficaram parados de braço cruzado e hoje, como é que estão? Sim, né? Eu sim. vejo muitos colegas meus que não estão em situação muito fácil por conta de pandemia também, porque o mercado diminuiu, então, que até migraram de profissão, né? Sim. E eu não me vejo, Conde, eu não me vejo. Eu preciso achar alguma coisa que a fotografia me dá, assim, eu não consigo fazer outra coisa, né? E eu sou muito aquela coisa... Você tá no lugar certo, né? Você tá no Tem lugar amigos certo. que às vezes me falam que me encontram sem a câmera, falam, pô, parece que nem é você, cara. Tipo, parece que tá... Eu e uma câmera parece uma coisa, né? Tem amigos realmente que falam isso, você tá sem a câmera, parece que é outra pessoa. Incorporou, né? Incorporou. Tá incorporado. Né? Porque quantas vezes você me viu e quantas vezes você me viu sem câmera? Você me vê muito com a câmera na Primeira mão. vez que eu te vejo sem câmera, Celso. Tem um monte aqui na nossa frente, mas não tá na minha mão, né, cara? É verdade. Então é uma coisa que realmente eu não sei o que faria se não fosse trabalhar nessa área da fotografia. Né? Meu amigo, como é que o pessoal faz para conhecer a galeria? Fala aí pro pessoal aqui, pelo site ou o Conde, a galeria ela leva o meu nome, né? É a Galeria Celso Júnior. Eu fico ali na Q17, no comércio local, que é o único comércio da 17 ali no Lago Sul, em Brasília. Da Tratoria do Rosário. Um ponto de referência é a Tratoria do Rosário, né? Que é uma figura querida. Nosso amigo. Nosso grande amigo. Abraço pro Rosário. Uma figura querida, né? Então eu sou bem vizinho, tem um restaurante peruano que é o Taipá ao lado. Sim. Eu tô entre o Rosário e o Taipá, eu tô no meio dos dois ali. Todo mundo de Brasília, não tem erro. Não tem erro. E é o único comércio local ali da 17 também, né? Que é uma quadra Sim. que só tem uma entrada, uma saída, então é muito fácil localizar. O nosso Instagram é o Celso Júnior Galeria, onde você tem acesso às imagens, esse mercado de arte aqui que a gente falou tanto, né? E eu tenho outro Instagram, que é o Celso Júnior Foto, que é onde você tem muito desse meu trabalho dos casamentos, dessa coisa social ali, desse mercado que a gente atende também dos casamentos. Né? Muito bom. Meu amigo, para finalizar, se você tivesse apenas uma oportunidade hoje para recomeçar, fala para as pessoas que estão nos escutando agora. Deixa para elas aí um insight. O que você faria, meu amigo? Olha, se eu tivesse uma oportunidade para recomeçar, eu acho que é sempre ter esse espírito empreendedor,
você ter, claro que com muita consciência e planejamento, mas ter a percepção de quando a oportunidade está aparecendo, onde aquele dito, né, do bonde passando. Então, assim, não perca, porque pode ser que seja o único, né? E pode ser o único para recomeçar também. E o que eu digo é isso, cara, é uma mentalidade empreendedora, não deixar passar as oportunidades e sempre trabalhar com vontade e com garra naquilo que você está fazendo. Sempre se dedicar, porque eu acho assim, o profissional quando é bom, ele pode ser de qualquer área. Sabe assim, ele vai ser bem sucedido independente da área que ele tiver. Assim, eu tenho na minha mente assim, vários profissionais de áreas assim, que até mais humildes ali, mas a pessoa é um bom profissional naquilo que ele faz. Então, seja dedicado e um bom profissional na área que você escolher. Meu amigo, grande Conde. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Obrigado. A conversa aqui passou tão rápido que a gente nem percebeu. Foi muito rápido. Quase 3 horas aqui conversando. Muito bom, cara. Agradeço a oportunidade. Você é um cara muito querido. Obrigado, meu irmão. Conte comigo aqui pro seu espaço aqui, se você precisar, a gente vai estar junto.